boa noite. Começo falando do meu nome, que é bem apropriado para o que vamos apresentar hoje em um olhar sobre o mundo. Moisés quer dizer saído das águas, porque resgatado numa cestinha no rio Nilo. Foi Moisés quem abriu o Mar Vermelho para escapar com os judeus do Egito. Perambulou com seu povo sedento pelo deserto por 40 anos. Abençoarei o vosso pão e vossa água, promete Deus em Êxodo 23. A água tanto é vida como a morte no dilúvio. Cerca de 5.000 anos depois, partes do mundo ao deserto estão retornando. A água chega ao fim na África do Sul, no Sudão e no Marrocos, entre outros pontos do planeta, sob exame no 8º Fórum Mundial da Água, nessa semana em Brasília. O próprio Rio Jordão virou um córrego. O Tigre e o Eufrates, nascentes das civilizações dos Sumérios e da Babilônia, banham guerras sangrentas na Síria e no Iraque. Vamos andar sobre as águas da Terra Santa e de todas as religiões, guiados pela professora e antropóloga, estudiosa de religião, Lídice Meyer, que está aqui no estúdio. Que a água se transforme em vinho e brindemos a reversão de um apocalipse que a seca prenuncia. Boa noite, professora Lídice. Boa noite, Rabino. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, da gente poder trocar essas ideias num assunto tão pertinente. Pois é, e um assunto que eu nunca vi sendo discutido, que é a água de uma perspectiva bíblica, no momento em que o planeta parece que está secando. A água, professora, a água na Bíblia representa a vida, né? Como na criação do mundo em Gênesis, ou morte, como no dilúvio. E é também a presença de Deus. É assim em todas as religiões? Na verdade, o que a gente consegue perceber? Todas as cosmogonias, ou todos os mitos de criação do mundo, envolvem a criação através da água. E é por isso que a água está sempre ligada à vida. O homem começou a observar que sempre que nascia uma criança, a primeira coisa que saía do ventre da mulher era a água, era o líquido amniótico. Então saía a água. Então, ou seja, o ser humano nasce da água, como todos os mamíferos também nascem da mesma forma. Quando os homens observaram isso, começaram também a criar os seus mitos que mostravam tudo nascendo da água, inclusive o mundo nascendo da água. O mito judaico diz que realmente o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e disse Deus, haja luz, e houve luz, aí foi Deus criando todo o mundo. O mito, por exemplo, egípcio, diz que também existia um caos de águas, também onde reinava a serpente Apófis, e vem Ra, domina Apófis e consegue então criar um mundo a partir de uma montanha sagrada que vai sair da água. Quase todas as mitologias têm ou melhor, todas elas têm a água como sendo o elemento primordial e por isso o elemento de vida. E daí, então, todas as religiões também acabam se baseando nessa mesma questão e trazendo a água com sentido de vida. Mas a água também, ela é morte na Bíblia, porque eu me lembro do dilúvio, por exemplo. Eu me lembro que a água esconde monstros terríveis. Sim. Que assustaram bastante os nossos antepassados. É verdade, justamente com essa ideia de que a água, inicialmente, refere-se ao caos, à confusão, ela não está organizada. Ela vai ser organizada pela divindade. No caso da mitologia judaica, que é a divindade, é Deus Yahvé, vai organizar esse mundo e vai dar uma organização à água para cima e água para baixo do firmamento. Em todas as mitologias, então, o Deus organizador, ou o Deus criador, vai organizar esse caos aquático e criar, então, o mundo organizado, o cosmos, podemos chamar assim. E nesse caos aquático, existem realmente seres assustadores. E o povo de Israel conhecia essas mitologias dos povos que viviam próximos a eles, dos cananeus, dos babilônicos. Então, todos esses povos da Mesopotâmia traziam também suas crenças. Os cananeus, por exemplo, tinham um deus chamado Yan, que era o deus das águas. Ele parece muito com o Leviatã, de que a Bíblia trabalha, né? Essa questão do dragão das águas de 7 cabeças. Então, essa mitologia, na verdade, não é de origem judaica, é de uma origem cananita e foi trazida para dentro do mundo judaico. Da mesma forma, o Egito, né? Acabamos de falar de Moisés, toda a história de Moisés no Egito. Então, é claro que o povo de Israel conseguiu trazer também para a sua vida muito da mitologia egípcia.
E se na mitologia egípcia você tem um deus, que é o deus Apófis, que faz toda essa confusão das águas e que precisa ser dominado diariamente por Ra, né? Por isso que o Ra, que é o deus Sol, ele nasce e se põe nas águas todos os dias, porque nesse período da noite ele está, na verdade, lutando contra o caos, lutando contra Apófis, para que o dia seguinte nasça a ordem novamente. Isso mantém a ordem do mundo. Então, a água também tem esse caráter de caos quando ela está revolta, quando ela está incontrolável. E é por isso que o dilúvio, ele é a ação de Deus, sim, mas é a ação de Deus destruidora quanto ao pecado que estava acontecendo naquele momento no povo. E outros momentos que também Deus acaba assolando os povos com grandes chuvas, tempestades. A tempestade também era sempre vista como uma forma de raiva dos deuses. Baal, outro deus cananeu, é o deus das tempestades. Eu queria voltar um pouquinho ao rio Nilo, certo. De onde eu fui resgatado, né? É verdade. Virei um príncipe no Egito. Porque nós temos no Sudão, por onde passa o Nilo, uma funcionária da ONU, minha amiga, foi ambientalista no Brasil e está há muitos anos andando na África pelo comissariado da ONU. A gente vai colocar aqui no telão o que ela pode nos dizer sobre o Sudão e a água. Perfeito. No Sudão hoje, a temporada da chuva ainda não começou, mas o que a gente já pode ver é que vai haver uma seca, porque quando você sobrevoa o semiárido, você vê que há água embaixo do solo, por exemplo. Em muitos casos, essa água já não está sendo vista, e isso já compromete os pastos. Então, a temporada de pastoreio, de migração das cabras e dos camelos, principalmente do gado, que começa mais ou menos agora os pastores têm que buscar água muito mais longe do que eles tinham antes. Nós temos uma situação onde você tem migração para pastos, em vez de ser de 100 quilômetros, ela está aumentando para 250 quilômetros, 350 quilômetros. A agricultura é toda dependente de chuva, há pouquíssimo, na verdade, investimento em irrigação, e a maioria das pessoas sobrevivem ainda de poços artesianos. Então, nós fazemos furos em lugares onde as populações precisam ter acesso à água. E esses furos vão secando e, eventualmente, o país, alguns lugares onde eu estive, começam a aparecer uma espécie de uma peneira, porque não há coleta d'água e não há gestão de recursos. É só baseado em atingir a fonte d'água imediata. São dois Nilos, né? O Nilo Azul e o Nilo Branco, e a Etiópia, e a fonte do Nilo está na Etiópia. E a Etiópia tem um plano de, basicamente, alterar inteiramente o curso do rio, e represando o rio e regulando a questão do manejo hídrico, né? Eu não sou cientista, e eu imagino que deve haver um fundamento científico bastante forte para justificar a mudança do curso de um rio desse porte. E o Sudão, por acaso, tem apoiado muito a Etiópia nesse sentido, porque o Sudão é o norte da Etiópia. O curso do rio, o Nilo, ao contrário da maioria dos outros rios, ele não corre para o sul, ele corre para o norte, que é muito estranho, né, dentro da geografia mundial. Professora Lídice, essa crise hídrica no mundo, que atinge extremos na África do Sul, no Sudão e no Marrocos, e também em outros pontos do planeta, tem alguma previsão bíblica? Veja só, Jeremias 51:43. Suas cidades ficarão completamente arrasadas, uma terra árida, sem vida e vazia, um lugar onde ninguém consegue habitar. Lendo-se a Bíblia, a gente pode pressupor que o nosso Apocalipse será seco? Será a desertificação do planeta? É uma boa hipótese, podemos chamar desse jeito. É uma leitura realmente possível
dos textos bíblicos, já que a Bíblia toda coloca como sendo o deserto uma área de provação, uma área onde o povo tem que passar por uma espécie de burilamento para poder se aperfeiçoar e aperfeiçoar também a fé em Deus. Então, toda vez que o povo na Bíblia passava por duvidava de Deus ou tinha alguma queda na sua fé, o que acontece? Ele acaba indo para um deserto, seja esse deserto para uma peregrinação, como aconteceu com o povo com Moisés, mas também quando vai, por exemplo, para a Babilônia, quando vai ser ao exílio, todas são situações de deserto na vida desse povo. E mesmo os profetas passaram muito por isso, e o próprio Jesus, quando ele vai ao deserto para ser tentado também. Então, essa questão do deserto está sempre ligada realmente à provação, a uma espécie de forma de Deus estar tentando trazer de volta o povo para ele. Então, há uma grande possibilidade, sim, de que com todos os pecados humanos, e o pecado inclui também o pecado contra a natureza, que é o que a gente tem feito muito, né, o uso indiscriminado da natureza, que venhamos a sofrer um problema muito sério de desertificação no mundo todo, e isso pode ser visto, sim, como uma forma de julgamento divino, sim. Por que não? Professora Lídice, vamos fazer um intervalo agora, tomar talvez um copo d'água e voltaremos em instantes. Até já. Até. Um Olhar sobre o Mundo volta a conversar com a antropóloga e estudiosa de religiões Lídice Meyer Pinto sobre a relação entre a água e a religião. A gente, antes de partir para o intervalo, falamos do deserto como retiro, né? Sim. Eu sou testemunha disso. Eu sempre que fiquei um pouco deprimido em Israel, fui para o Sinai e voltei renovado. Interessante. É um silêncio ensurdecedor e uma paz que não tem palavras para descrever. A gente volta de lá bastante bem. E eu me lembrei agora do meu guia, que era um beduíno que chamava, o nome dele era o produto que mais falta no deserto. Ele chamava chuva. Olha. Era uma contradição, eu seguia o chuva, mas não tinha chuva. Na verdade, devia ser como os nomes são sempre alguma referência, provavelmente é alguma coisa muito desejada pelos pais, né? Sim. Referia-se a isso, que interessante. O deserto é punição na Bíblia, né? A desertificação é atribuída hoje a mudanças climáticas e intervenções do homem na natureza. Sim. Aqui nós temos uma divisão entre religião e ciência. E você é as duas coisas. Você é cientista e estudiosa de religiões. Como é que você vê essa dicotomia, essa aparente contradição? Eu não sou apenas antropóloga, eu sou bióloga também. Também. E pensando assim, realmente não vejo contradição, não. Algumas pessoas percebem dessa forma, não há. Até porque talvez muita gente conheça muito pouco da Bíblia. Se formos ler, por exemplo, o livro de Oséias, ele trata a desertificação da terra como sendo consequência, sim, do mau uso da terra. Então é uma consequência do que os seres humanos estão praticando uma pesca errada, estão praticando a morte dos animais, contaminando as águas. Isso tudo já está na Bíblia. Então, na verdade, a Bíblia ela é só uma outra forma de contar muita coisa que a ciência também conta da sua forma também. São formas diferentes. E é claro que você tem alguns aspectos que se referem mais à fé de um lado, outros aspectos que se referem mais a questões científicas. A Bíblia não alcança todas as questões científicas, até pelo período onde ela foi escrita. Mas, dentro do período onde ela foi escrita, ela trata de assuntos até de uma forma até muito, digamos assim, profunda. Eu quero aproveitar e voltar ao Sudão um pouquinho, porque o mau gerenciamento de chuvas e do meio ambiente é que está causando problemas, não só lá, mas em toda a África. Sim. Vamos ouvir agora, outra vez, a Cristina Miller. Eu, pessoalmente, já vi seca em vários países da África, mas mais do que seca, há um problema de gestão de recursos. São mais de 350 milhões de pessoas que diretamente vivem do Rio Nilo.
No Sudão são 48 milhões, mais ou menos 4,8 milhões têm dificuldade em acessar água potável diariamente. Falta água em Khartoum, falta água nas províncias, nos estados. É muito seco aqui. Você acha que Brasília é seco? Aqui é muito mais seco. E falta. As pessoas tomam menos banho. É uma consequência. A água é realmente um elemento essencial em prover, em dar sustentabilidade para a resolução de conflitos em regiões que estão passando de conflito armado para conflito ambiental. Eu desejo às pessoas que estão reunidas no Fórum Mundial da Água muita força em transformar as discussões em atitudes práticas que realmente venham a ter resultados para populações que sofrem tanto da falta d'água quanto da falta de gestão dos seus recursos. Professora Lídice, eu gostaria de sair da Bíblia um pouquinho e passar para o campo brasileiro. Tudo bem. Porque você escreveu um livro sobre o mundo rural. Uhum. E você me disse um pouco antes que para o homem do campo, água também é vida, como Sim. a água é vida em toda a Bíblia. Uhum. Porque sem ela, ele não vai poder semear, não vai poder plantar. Sim. O que mais você pode nos contar sobre? É muito interessante a gente pensar que, como não é só no campo, mas o campo brasileiro ainda está muito próximo com o que acontece no Sudão, lá com o Nilo, com tudo que a gente estava conversando agora há pouco e vendo aqui na apresentação. O que é isso? Assim como a cheia do Nilo era o que fazia o Egito florescer, são as cheias dos rios também no interior do Brasil que vão fazer realmente as plantas poderem ser férteis, né, os campos serem férteis e as pessoas poderem então plantar e colher e por aí vender os seus produtos. Mas com o que está acontecendo? Com toda a contaminação das águas brasileiras e com a redução da quantidade de águas, o homem do campo também tem sofrido já isso. Essa falta de água, falta de chuvas, o que tem atrapalhado bastante também a produção no campo brasileiro. A água, ela é extremamente importante porque ela é fonte de vida, ela é fonte de força. Ela fortalece, no caso, a terra, que vai fortalecer a planta, que vai então fortalecer esse homem. Então, se você quebra o início da cadeia, que é a água, toda essa força, no caso dessa cadeia, vai se perdendo também. E é por isso que a gente tem tido tanto êxodo rural atualmente para a cidade, mas um êxodo rural para uma cidade que não está preparada para receber esse homem do campo, que na verdade não sabe nem o que fazer aqui, ele não está acostumado com esse tipo de vida, com o tipo de trabalho que ele tem disponível aqui. Então entra uma espécie até de anomia, uma espécie de caos novamente, né? Um caos de vida, ele não sabe mais o que fazer nesse mundo. E aumenta, e reza, exatamente. A reza que ele fazia no campo, ele vai tentar fazer aqui também. O campo brasileiro é muito religioso, isso é muito forte, né? O nosso camponês é extremamente religioso, seja católico ou seja protestante. E todos eles percebem realmente a água como sendo também um dom divino. Então, a água ela é um instrumento de Deus também para a bênção desse homem do campo, seja através do rio ou através das chuvas. E por isso você tem muitos rituais ainda hoje para a chuva. Eu ouvi muitas vezes que a próxima guerra vai ser por causa da água, não do petróleo. O petróleo já está no final, com os carros elétricos e fim do diesel. Mas também tem uma coisa acontecendo simultaneamente, que é, no Apocalipse, eu acho que, pelo que eu entendi, quando as 12 tribos de Israel estiverem reunidas, porque elas foram dispersas, né? Sim. Pode começar o Apocalipse e com um país que hoje é o Irã, mas que antigamente foi a Pérsia. Estamos agora falando do final do mundo e não mais da água. Você acha que os sinais que nós estamos hoje vendo, né, são uma antecipação de um apocalipse? Dentro da própria linguagem bíblica, é bem possível que seja o que Jesus chamou de princípio do fim. Mas ainda é um princípio, digamos assim. Porque
segundo o próprio texto da Bíblia de Mateus, Jesus vai enumerando vários fatos, né? Guerras, rumores de guerras, aí fome, seca, vão acontecendo várias coisas. E só depois de muitos desses elementos é que vai acontecer o fim. Ele diz, então virá o fim. Então, dentro de uma linguagem bíblica, sim, isso pode ser um prenúncio dos últimos tempos, o último anúncio de um apocalipse. Mas a gente precisa também pensar o tempo todo que a linguagem bíblica ela é muito figurada também, muito simbólica. E até como você colocou muito bem aí, Rabino, o fato da Bíblia citar, por exemplo, o nome de um povo, não significa que seja exatamente esse povo que vai acontecer isso no ano 2000, 3000, seja o que for. Mas o que acontece? Quando o autor escreveu esse texto, esse povo representava esse mal, digamos assim, para aquele autor, para aquele povo, que é o povo de Israel. Então isso vai mudar, com certeza. São outros povos já vieram, outros nomes já vieram aí de grandes líderes que causaram mal à humanidade, como Adolf Hitler, e ele não estava na Bíblia. Então, na verdade, o que acontece? São visões que aquele homem que escreve o texto tem, no caso, e usa a terminologia que ele conhece, os itens que ele tem na mão, né, o que ele pode usar. Depois do Apocalipse ainda viria alguma coisa? Segundo a Bíblia, o Apocalipse, ele é, na verdade, o julgamento final de todas as coisas, onde Deus, então, depois vai reconstruir um novo céu e nova terra. Eu queria só, antes de terminar, esclarecer os telespectadores que a professora Lídice está me chamando de Rabino, como todo mundo me chama, eu sou conhecido na imprensa por Rabino, mas eu não sou religioso, embora estejamos num programa de religião. Eu achei que era necessário dizer isso. Rabino é de rabinovice, cortaram meu nome no meio e eu virei rabino para todo mundo, mas não sou religioso. Uma vez chamaram o rabino no palco e fui eu e o rabino Sobel junto. Então, a confusão existe. Professora Lídice, eu tenho aqui algumas frases bíblicas e eu vou escolher uma delas para que você comente e a gente possa encerrar o programa inspirados. Né? Muito bem. Então é Isaías 48, 21. Quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse a água da rocha, ele partiu a rocha e a água jorrou. Muito bem. Esse texto de Isaías é um texto bem interessante, porque ele vai fazer um link do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Parece incrível, mas é isso mesmo. Ele está mostrando o que aqui? Que Deus, então, ele guia o povo através da água, claro, o povo vai sair do Egito, passa o Mar Vermelho, começa uma vida nova, né, ali. É morte para os egípcios, mas é vida para os judeus, é vida para os israelitas. Ele vai se continuar atravessando todo aquele deserto, um momento de provação, de purificação desse povo, mas durante essa purificação, Deus não abandona, não deixa eles sofrerem sede. Inclusive, há uma coluna de nuvem que os guia, né? Então a própria água sendo também guia ali, já representando simbolicamente não só a presença de Deus, mas a presença do Espírito Santo, que já vai sendo prometido. E quando o que acontece? Quando vem Jesus, e ele, aí tá, então, a primeira pedra. Moisés, numa dessas horas, num desses momentos do deserto sem água, o que ele faz? Ele fere a rocha, né, fala a rocha, e a rocha transborda de água, jorra água. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que essa rocha é Jesus. E ele diz justamente que Jesus é aquele que, quando o seu flanco foi atravessado pela lança, ele jorra sangue e água. Então, Jesus derramou o seu sangue pela humanidade e, junto com esse sangue, ele derrama a água da vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que o próprio Cristo promete também, quando ele diz que na festa, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus entra na sinagoga e diz, olha, tá vendo, vocês estão aqui fazendo a festa da chuva, que a festa dos tabernáculos era uma festa de fertilidade, o último dia era voltado para a chuva. E ele diz, nesse dia, olha, isso que vocês estão pedindo a Deus aqui, a chuva, hoje se cumpriu. Eu vou enviar o Espírito Santo, que é a água da vida. Bom. E é interessante, então, que esse texto de Isaías, ele está, na verdade, fazendo toda essa ligação, né? Essa pedra que Moisés, que foi um instrumento de Deus para dar água ao povo, futuramente ela vai ser referenciada como sendo o próprio Cristo, que também vai, ao ser ferido, dar o Espírito Santo ao povo. Né? Professora Lídice, eu volto ao começo do programa, porque nesse final do mês vai começar o Pessah,
Sim. que é a festa judaica da fuga dos judeus do Egito, né? em que primeiro eu fui retirado do Rio Nilo, depois eu abri o Mar Vermelho. Então, esse foi o começo da nossa conversa. Um olhar sobre o mundo fica por aqui. Eu agradeço muito à antropóloga Lídice Meyer e a todos que acompanharam o programa. Voltamos na próxima segunda-feira, sempre às 15 para as 10 da noite, logo depois da conversa com Rosiane Kennedy. Até lá!